Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. O Teatro Urbano de Toulouse, na França, fez uma cerimônia que foi uma espécie de um portal demoníaco. Eles invocaram, à luz do dia, entidades satânicas nos tempos atuais. Aconteceu agora, nos últimos dias. Os cristãos próximos do local ficaram assustados e ao mesmo tempo revoltados. Mas a cada dia vemos que essas coisas estão acontecendo cada vez mais diante dos nossos olhos. Na França, nesse ano, vimos as Olimpíadas de Paris, um evento que alcançou o mundo todo e que trabalhou literalmente com o ocultismo do início ao fim. Agora, mais uma vez na França, estamos vendo esse tipo de coisa. Por que será que isso está acontecendo, cada vez mais ocorrendo, e o que é que esses caras fizeram aqui? O Guardião do Templo, essa imagem que você está vendo, ela simplesmente é o convite, a apresentação dessa ópera satânica, o Teatro Urbano que estamos vendo em Toulouse, na França. Da mesma forma que alguns meses atrás nós vimos na França também, em Paris, um evento que alcançou o mundo todo, as Olimpíadas de 2024, trazendo ocultismo, nós temos agora eles mais uma vez empurrando essas entidades satânicas ao mundo. O que será que esses caras estão preparando? Antes de observarmos esse convite sombrio aqui, vamos dar uma olhada como é que foi essa cerimônia, esse ritual de invocação que esses caras fizeram. Olha isso. Ouça os sons, olha isso, ouve. Olha que coisa sombria, tá? Dá uma pausa aí. Esses caras fizeram isso utilizando dinheiro público. O governo, boa parte dele, apoiou essa cerimônia dizendo que é arte, uma cerimônia de alegria, de harmonia. Nós estamos vendo claramente que não é isso. Outra parte do governo se manifestou dizendo que estava com medo de Toulouse ser uma porta de entrada para coisas ruins, não só à França, mas a toda a Europa e ao mundo. E realmente, eles estão deixando descaradamente claro que isso é um ritual de invocação. Como é que nós podemos afirmar isso? Olha aí esse convite. Nós temos muitas mensagens aqui, que não posso nem considerar mensagens subliminares, tá? Isso aqui é tudo claro, explícito aos nossos olhos. Nós temos uma trindade, onde temos Aracne, Lilith e Minotauro, que no caso, o Minotauro é uma figura da mitologia grega. Estamos misturando entidades aqui que trazem, cada uma delas, um propósito. A maçonaria francesa e toda a sociedade discreta dos construtores, eles costumam ter adoração de entidades e trindades. Esses caras, eles precisam que, para que você possa adentrar dentro dos seus rituais, acredite em qualquer uma das entidades, mas passe a seguir aqueles princípios deles após você adentrar, fazer parte de tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, mais uma vez, e já vimos em vários outros vídeos meus, os 3 pontos de luz representando a trindade, as cores vermelho e azul, assim como muitas outras cores, mas também representando os 2 lados da própria instituição. E aqui nós temos o Guardião do Templo fazendo uma referência ao próprio cara que trouxe ao mundo os rituais de invocação de demônios, que no caso é a própria Goetia, aquele que construiu o primeiro templo de pedra, que é Salomão. Ele, que se disse receber pelo próprio Criador sabedoria e riqueza, mas que com tanta sabedoria, no final das contas, acabou adorando outros deuses, fazendo seus altares para Baal e Moloque, que solicitavam sacrifícios dos mais sombrios, conforme a história. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. Estamos falando de uma entidade, uma sociedade que está mais uma vez por trás de tudo isso. E se observarmos essas imagens, conseguimos entender. A primeira entidade aí em cima é, no caso, Aracne, que faz parte também da mitologia grega e que está representando com um olho aqui no meio
quem é que está por trás disso tudo. Aracne é uma entidade que traz com ela a arrogância e traz também a traição. Ela, com suas patas de aranha, está tecendo uma teia sobre a face demoníaca de Lilith. Curiosamente, essa teia, de uma forma subliminar, faz a referência à pirâmide. A pirâmide e o olho, né, com os outros olhos aqui para disfarçar, mas no caso a pirâmide e o olho que tudo vê aqui em cima. Está muito claro, não preciso falar mais nada sobre isso, né? Lilith, um demônio noturno de sexo feminino que traz com ela muitas e muitas abominações. Uma das piores coisas que esse demônio noturno fazia e faz, e é conhecido até hoje, é entrar no ventre de mulheres grávidas e devorar os seus fetos, devorar os seus bebês. Ou seja, é um demônio do aborto, podemos dizer assim. Lilith, no caso, é a chave principal aqui dessa cerimônia, pois de todas as coisas que nós estamos vendo, é a entidade mais sombria que podemos ver, pois ela traz junto com ela a morte e traz a destruição. Lilith é uma entidade que já foi citada no Talmud judaico. É uma entidade que, de acordo com teólogos e estudiosos, possuiu a própria Jezabel na história que está descrita nas Escrituras. E agora, esses caras estão trazendo a invocação dessa entidade satânica, demoníaca, para o mundo atual ali em Toulouse. E embaixo, um minotauro, conhecido pela força, conhecido pelo caos, trazendo também não apenas o caos, mas a própria destruição da mesma forma. Uma cerimônia como essa não é feita apenas para aquele local, é feita com um outro propósito maior. Vamos continuar mais um pouquinho, porque o Minotauro aparece aqui e você vê as pessoas cegas aqui embaixo, filmando, curtindo, achando isso algo normal, né? Olha aí Lilith novamente. Cuspindo coisas na plateia, né? Cuspindo... espero que seja água, né? A gente vê aí, deu uma pausa aqui porque vimos uma cruz invertida, o primeiro símbolo de invocação. Vamos ver mais um pouquinho. Olha o barulho que essa entidade está fazendo, cara. Isso é algo feliz, é algo alegre? Soltando fumaça, como se estivesse fumando ali pela boca, tá? Realmente, um ritual claro de invocação. O que esses caras querem com isso? Observe aqui nas laterais. Aonde eles deixam claro aqui, a Porta das Trevas, Opus 2, como se fosse o segundo ritual disso tudo. E provavelmente teremos o terceiro, porque, como eu te disse, eles trabalham sempre de 3 em 3, né? Uma trindade, por exemplo. No ano que vem, eles concretizam isso tudo. Nós temos a imagem de ambos os lados, na esquerda e na direita, de uma cidade. No início, nós temos a fumaça aqui em cima e as chamas começando do lado direito. Depois, provavelmente no próximo ritual, um incêndio que inclusive pega até mesmo as pessoas. A fumaça continua, a imagem desce e nós temos uma espécie de bode com uma engrenagem aqui nas mãos, uma espécie de caveira, onde vemos outras também pegando fogo com uma outra engrenagem aqui, como se eles estivessem abrindo esse portal e permitindo que essa trindade, Lilith, Minotauro e Aracne, entrem, acessem ao mundo atual, acessem esse mundo físico. E aqui embaixo nós temos um anjo e um homem gigante em comparação a esses esqueletos que aparecem aqui, tá? Nós temos Anunnakis e Néfilis, os anjos caídos e os gigantes. Essa história de anjos caídos e gigantes estão descritas no início das Escrituras, no livro de Gênesis, no Pentateuco. Moisés deixou claro que isso realmente ocorreu. Porém, quem explicou melhor para nós sobre tudo isso foi Enoque, um profeta que andou com o Criador. A morte de Enoque não é descrita em nenhum local das Escrituras até os dias de hoje. Porém, o catolicismo romano fez questão de considerar o livro de Enoque apócrifo, justamente para esconder essas informações da população. Mas esses caras estão trazendo aqui os anjos caídos e os gigantes como uma espécie de mostrar uma rebeldia contra o próprio Criador. Por quê?
tudo isso aqui prepara o caminho para algo maior. Entidades causando caos, destruição e morte no mundo dão amparo ao governo daquele que virá para salvar o mundo, trazer paz e segurança, o próprio antimessias, o próprio anticristo. Então você percebe aonde tudo isso aqui vai chegar, o que esses caras estão fazendo, preparando, tramando, não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. E aí eles deixam claros os seus símbolos de invocação, mostrando que isso não é apenas uma cerimônia, uma obra de arte. Essa primeira imagem que você está vendo, ela faz referência à cruz de enxofre, ou à cruz do Leviatã, um símbolo também de invocação. Vamos ver o próximo. Depois aí da cruz do Leviatã, nós temos o 666, claro, explícito, e também nós temos o sigilo de Satanás. O vídeo agora reinicia, e nós temos o ritual que esses caras fizeram. O sigilo de Satanás, o 666, e a cruz de enxofre, assim como a cruz invertida, geram aí, nesse caso, algo que trará para nós a real informação de que eles abriram um portal de invocação, um portal das trevas realmente. E, na própria imagem, como vimos aí, por trás da cabeça do Minotauro, um selo de invocação do próprio Salomão, fazendo referência a Goetia, ao construtor do primeiro templo de pedra, ao guardião do templo e tudo que eles estão querendo trazer nos dias de hoje. Conseguiu compreender aí o que esses caras fizeram? Tudo isso com dinheiro público. O negócio é abominável, literalmente abominável. Estão preparando um grande processo de caos para que eles possam trazer a ordem por esse caos e implementar no futuro aquele grande líder, pois a população, sofrendo com tudo isso, irá clamar por um Salvador. E aí, eles não vão falar para as pessoas olharem para o Messias, para o Criador. Eles vão falar para que as pessoas olhem para o líder que eles colocaram, para o líder que irá salvar, trazer liberdade, segurança, paz e harmonia ao mundo. Compreendeu? Deixa aí embaixo os seus comentários dizendo o que você achou a respeito disso. Não esqueça, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam abrir os olhos diante de todas essas informações das trevas que nós temos aqui e que estão fazendo na França. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.